Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Falando ainda sobre mudanças radicais, olhe para o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores é a palavra que também pode ser traduzido como mímica. E quando nós pensamos nisso, normalmente vem à nossa lembrança aquelas pessoas que imitam outras pessoas por brincadeira ou por alguma outra razão, mas tem muito mais uma ideia apenas de um entretenimento. Porém, quando Paulo usa esta palavra, imitadores de Deus, ele está usando num sentido muito bom, que é o de nós aprendermos a agir, a andar como o Senhor Deus nos ensina em sua palavra. Portanto, o padrão para nós é o próprio Senhor Deus, que nos ensina como viver, que nos ensina como a nos comportar neste mundo. A ideia de imitadores é a de personificar outros, assumindo o modo de falar, o modo de andar, e isto é apenas, como disse, para entretenimento. Mas lembre-se que Paulo está dizendo para sermos imitadores de Deus. Se nós olharmos um pouco para as Escrituras, aqui mesmo em Efésios, nós vamos ver o que é que Paulo está nos dizendo a respeito de sermos imitadores de Deus. No verso de número 32, ele diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nós somos instruídos aqui a ser bondosos para com os outros, a sermos compassivos ou atenciosos uns para com os outros e também perdoar. Deus é compassivo para conosco, Deus, Ele é bondoso para conosco e Deus também nos perdoa. Portanto, nós devemos imitar, sim, aquilo que é bom, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que vai, na verdade, contra toda a ideia que a sociedade em que vivemos ignora ou despreza. Imagine se nós realmente, como filhos de Deus, imitarmos ao Senhor Deus na bondade, sendo atenciosos, perdoando-nos. Quanta diferença faríamos nesta nossa sociedade, tão corrompida, tão pervertida, tão dominada por um padrão que é totalmente oposto à palavra de Deus. Mas talvez este seja um problema para nós. Mudanças radicais implicam em profundas mudanças em nossa vida. Mudanças de atitudes, mudanças de comportamento, só que o nosso padrão é o Senhor Deus. A nossa referência é a palavra de Deus. Talvez você pense assim, mas perdoar é difícil. Mas a maior dificuldade para o perdão, creio eu, está no fato de que nós não compreendemos o perdão de Deus em nossa vida. E nós achamos justo da nossa parte, muitas vezes, não perdoar aqueles que nos ofendem. Mas se você compreender o perdão de Deus em sua vida, você verá que você tem todas as condições para perdoar. É muito interessante que nós devemos imitar a Deus perdoando-nos uns aos outros, porque Deus em Cristo nos perdoou. Vamos imitar Deus. Vamos imitar os caminhos do Senhor Deus para a nossa vida, no sentido de vivê-los, praticá-los. Vamos nos tornar mais praticantes da palavra de Deus. Um bom dia
e que Deus nos abençoe.